chamado Tempo. E durante esse período, a liturgia nos apresenta Cristo como o grande missionário que Deus Pai enviou para anunciar o Evangelho e realizar a nossa salvação. E Jesus foi um missionário itinerante. Ele não ficou parado em um lugar esperando que as pessoas viessem até ele. Os evangelhos mostram Jesus sempre indo ao encontro das pessoas, nas estradas, à margem dos lagos e do mar, nas sinagogas e nas casas. E um trecho do Evangelho de São Mateus, que acabou de ouvir, nos mostra Jesus indo ao encontro de uma multidão, sobretudo indo ao encontro daqueles que sofrem. Mas iniciemos a nossa reflexão pela primeira leitura desta missa, tirada do livro do Deuteronômio. Esse trecho que nós ouvimos é, de certo modo, o coração do Antigo Testamento, porque registra a profissão de fé do povo de Israel. Podemos dizer que a profissão de fé era a carteira de identidade de cada membro de Israel. E essa profissão de fé tem dois pontos essenciais. O primeiro ponto é este: amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos e irmãs, nós não somos criadores de nós mesmos, somos criaturas. O nosso ser, a nossa vida são dons de Deus. Nós não pertencemos a nós, pertencemos a Deus. Por isso mesmo, Deus tem o direito de ser adorado por nós, de ser amado sobre todas as coisas, de ser obedecido por nós. E o segundo ponto essencial da profissão de fé, que os judeus rezavam de manhã, à tarde e à noite, consiste em ouvir a palavra de Deus, mas não guardá-la para si. Comunicar a palavra de Deus aos filhos, como diz no texto, comunicar a palavra de Deus nas ruas, nas estradas. A palavra de Deus é diferente da palavra humana. A palavra humana é simplesmente comunicação do pensamento. Nós pensamos e revelamos o nosso pensamento através da palavra. Mas a palavra de Deus é chamada na Sagrada Escritura de Damar, vocábulo da língua hebraica, que significa palavra assim. Deus, quando age, não usa nenhum instrumento, unicamente usa a sua palavra. Pela sua palavra ele criou todas as coisas. Pela sua palavra ele cura os doentes, ressuscita mortos. Pela sua palavra expulsa os demônios. Pela sua palavra perdoa os nossos pecados e nos salva. De modo que quem ouve a palavra de Deus e aguarda para si, esse que ouviu, mas ainda não ouviu completamente. A palavra de Deus tem um dinamismo próprio. Acolhemos a palavra para comunicá-las aos outros. A nossa resposta orante à primeira leitura foi o Salmo 17, composto pelo rei Davi. Ele compôs esse salmo para agradecer a Deus que o havia libertado de grandes males. E ele chama a Deus de minha rocha, meu refúgio, meu libertador.
Em última análise, ele chama Deus de fundamento. De fato, irmãos e irmãs, Deus é o fundamento de tudo que existe. Ele é o fundamento do universo. Como escreveu o Papa Bento XVI, o esforço da ciência para explicar a origem do universo é sempre completo. Porque sem Deus as coisas não se fecham. Sem Deus nós não podemos explicar a origem do universo. Deus é o fundamento mais profundo da moral, da reta conduta humana. Sem Deus, a porta fica aberta para os maiores males. E Deus é finalmente o fundamento da nossa vida. Uma vida sem Deus é uma vida sem fundamento. O Evangelho que foi proclamado pelo diácono está em continuidade com a primeira leitura. Jesus vai ao encontro da multidão e um homem vem correndo, ajoelha-se diante de Jesus e lhe faz uma súplica: Senhor, tem misericórdia do meu filho que está sofrendo muito. Eu já falei com os seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Esse trecho do Evangelho contém pormenores significativos. Aquele homem veio correndo, estava aflito, desesperado, não tinha mais a quem recorrer e ajoelha-se aos pés de Jesus. Os judeus costumavam orar de pé. A oração de joelhos era muito rara e feita para expressar humildade. Então aquele homem faz uma oração humilde. E ele faz uma oração que agrada muito aos ouvidos de Deus. Nós devemos orar para adorar a Deus, para louvá-lo, proclamar as maravilhas que Deus realiza em nossa vida. Devemos orar para suplicar a Deus aquilo que desejamos, para agradecer. Mas a oração que mais agrada aos ouvidos de Deus é a oração de intercessão. Quando nós oramos, não para nós, oramos pelos outros. A oração de intercessão foi aquela de Abraão, antes da destruição de Sodoma. A oração de intercessão foi sempre de Moisés, sempre que o povo pecava, ou que passava por sofrimento e dificuldades, Moisés se tornava um intercessor, orava a Deus e o povo era perdoado. Seus males eram curados. Oração de intercessão foi aquela de Jesus do alto da cruz: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E esse homem faz uma oração de intercessão. Reza não para ele, mas reza pelo seu filho. E depois que Jesus cura o filho daquele homem, expulsa os demônios, veio a pergunta dos discípulos: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus dá uma resposta muito concreta: vocês não conseguiram expulsar o demônio porque possuem uma fé muito fraca, uma fé que é quase nada, menor que um grãozinho de mostarda. Irmãos e irmãs, o que é a fé? A fé tem uma dimensão pessoal. Consiste em depositar a nossa confiança em Deus, entregar a Deus o nosso ser, a nossa vida, entregar-lhe o nosso passado, ainda que cheio de pecados, o nosso presente e o nosso futuro. Quando uma pessoa assume essa decisão
de colocar nas mãos de Deus o seu ser, a sua vida, um novo horizonte se abre para ela. E então a sua vida segue um rumo definitivo. Mas a fé tem também uma dimensão objetiva: acreditar nas verdades reveladas por Deus, contidas na Sagrada Escritura, explicadas pelo Catecismo da Igreja Católica. Mas essa dimensão objetiva da fé, bem nas verdades reveladas por Deus, está em função da dimensão pessoal. Aquele que acredita nas verdades reveladas por Deus pode, de um modo mais profundo, mais radical, depositar a sua confiança em Deus. E Nossa Senhora é um modelo de vida. Ela é a mãe da igreja, que é mãe do fundador da igreja, do princípio de vida da igreja, da cabeça da igreja, que é Cristo. Nossa Senhora é um membro eminente da igreja, porque como mãe de Cristo, ela está ligada à igreja de um modo especial, que é o corpo de Cristo. Nossa Senhora assunta ao céu é o modelo, a imagem do futuro da igreja. Um dia, com Nossa Senhora, nós iremos participar da glória da ressurreição de Cristo. Nossa Senhora é modelo de intimidade com Cristo. Ninguém nesse mundo foi tão íntima de Cristo como Nossa Senhora, sua mãe. E ela é, sobretudo, modelo de fé para toda a igreja. A sua fé é proclamada no Novo Testamento. Ela foi a primeira a ser proclamada, bem-aventurada por Isabel, porque acreditou na palavra de Deus. São Lucas, no capítulo 11 do seu Evangelho, narra um fato comovente. Jesus está pregando à multidão. E uma mulher, no meio da multidão, fica extasiada com as palavras cheias de sabedoria e graça que saiu da boca de Jesus. Então, faz aquele pregador um elogio público. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E Jesus responde: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Então Jesus proclamou que sua mãe, que Maria, era duplamente bem-aventurada. Bem-aventurada por ser sua mãe, e bem-aventurada por ser uma mulher de fé. Ouvia a palavra de Deus e a colocava em prática. O quarto evangelho registram as últimas palavras de Nossa Senhora, que foram nas bodas de Caná. Depois da boda de Caná, Nossa Senhora continua presente silenciosamente em todo o ministério de Jesus, até a sua morte na cruz. Mas as últimas palavras ela pronunciou nas bodas de Caná, e foram essas. Ela disse aos serventes: fazei tudo o que Jesus disser. Obedecer a Jesus, isso é ter fé. E através do apostolado dos oratórios nós podemos dizer: Nossa Senhora visita cada casa, visita cada família para repetir: fazer tudo o que Jesus disser. Isto consiste a fé. Amém. Amém.